Fala galera, tudo bem? Sou o Júlio Reis e vou mostrar aqui para vocês hoje, de forma bem básica, como que funciona o Smart Git, que é uma ferramenta que trabalha com o versionamento Git e é, tem aí atendido a maioria dos comandos, né, do Git. Não são todos, mas acho que 99% dos comandos do Git ele atende. Então dá para fazer tudo assim que um projeto compartilhado necessita por ele. Tem mais ou menos um ano que eu trabalho com Smart Git diariamente e tenho gostado bastante. Não testei muitos outros fronts em Git, mas dos que eu testei se destacou muito e dificilmente eu encontro um bug. E geralmente resolvo o bug fechando e abrindo novamente, já de boas, já foi resolvido. Então, vamos lá de forma bem breve aqui para vocês como que funciona mais ou menos o Smart Git, tá? Bom, Smart Git você pode fazer o download no site sintevo.com/smartgit/download. Ele tem versões para o Windows, Mac e Linux. O íconezinho do Smart Git é esse aqui. E o que eu acho mais interessante no Smart Git é a parte de resolução de conflitos, que eu acho bem a usabilidade é muito boa. Eu vou mostrar aqui para vocês mais adiante, mas eu acho que a principal característica dele assim que se destaca em relação aos outros. Em- Além das features já normais dele, que são muito a usabilidade também é muito boa. Bom, o básico, né, a gente para adicionar um repositório aqui no Smart Git, você vem aqui em repositório DDO Create, seleciona aqui onde está o seu repositório. Eu estou usando essa pastinha aqui, já está aberta aqui. E quando você abre aqui o repositório, você já enxerga os branches aqui que você tem, né, no seu repositório. Nesse meu caso eu tenho 3 branches, que é o master, que é o principal, o teste 1 e o teste 2 que eu criei só pra gente fazer uns testes aqui. E aqui são os outros branches que estão no remoto, né? No seu servidor remoto. No meu caso eu utilizo o Bitbucket para armazenar remotamente o meu repositório. Então, vocês conhecem o Git, vocês sabem que o Git você pode ter um repositório remoto e espelhá-lo localmente, que é o diferencial do Git, né? Enfim, vamos lá. Primeiramente temos aqui a aba View, que é que arquivos a gente vai querer exibir aqui na nossa working tree. Então, eu geralmente deixo formatado dessa forma. Eu mostro os não versionados, arquivos não versionados, né? Porque se eu adiciono um arquivo novo, eu quero que ele apareça aqui para eu adicioná-lo. Então, eu mostro geralmente os não versionados e os staged, né? Que são os adicionados para serem comitados, tá? Então, aqui eu tenho um ponto ignore configurado nessa aplicação. Então, se eu quiser, eu ponho aqui mostro os ignorados, os arquivos ignorados, tem alguns, mas eu não quero ver esses caras, então deixo aqui. E às vezes você está mexendo no arquivo e não quer que ele fique aqui aparecendo na tela, e aí você dá um assuming changed files, que é um comando do Git, né? E aí, se você quiser também vê-los, você clica aqui e vai vê-los. Bom, enfim, recomendo deixar dessa forma. Então vamos lá. Vou abrir aqui, vou editar um arquivo desse meu repositório e ver como que o Smart Git vai mostrar pra gente essa diferenciação. Bom, aqui no meu código, vou dar um... Se a gente vir aqui, às vezes ele não mostra de cara assim. Você dá um F5 e ele vai dar um refresh e teoricamente é para ele aparecer aqui. Pronto, apareceu. Então, se a gente clica aqui, a gente vê já a diferença do como estava antes para como está agora, né? Então, ou então você pode clicar e abrir a mesma telinha, só que maior e tal.
Então a única diferença que temos no arquivo é essa aqui, foi justamente esse código que eu adicionei. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o commit nesse branch, que eu quero simular um conflito para mostrar para vocês como é que o Smart Git trabalha com a resolução de conflitos. Então vou fazer um commit aqui. Primeiro eu faço o stage, né, que é a adição para o arquivo ser commitado, e faço o commit aqui. Tá, eu comitei, eu não vou fazer o push, porque senão esse branch que eu criei localmente vai subir lá para o meu remoto, e aí eu não quero que isso aconteça. E agora eu vou aqui no meu teste 2, tá? Meu outro branch, e vou trazer esse branch como principal. Então, eu vou chamar esse branch 2, obviamente a alteração que eu fiz não vai estar, sumiu aqui. E aí eu vou dar um echo teste 2, só pra gente testar. Novamente eu vou ver no arquivo, vou dar mais um F5 aqui para ele aparecer. E tá aqui, echo teste 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar mergear, fazer um merge do teste 1 e do teste 2. Ele vai me dar um conflito porque, obviamente, os dois branches foram alterados no mesmo arquivo. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como que vai funcionar isso aqui. Eu posso, ele me dá alguns comandos, isso é comando git, tá? Isso aqui vocês escolhem. Eu geralmente gosto de fazer um merge com working tree, porque aí eu valido os arquivos que estão sendo mergeados. Ele vai me dar um erro aqui, dizendo que tem o index.php está com conflito. E aí ele vai me dar a opção aqui de... E ele não me deu a opção, porque eu não sei. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou comitar. Comitando. Ok, eu comitei. Então vou fazer o merge aqui, vamos ver se ele vai me dar. Pronto, agora sim. Tá aqui, conflicted both modified. Foi como eu falei. Então se a gente abre esse arquivo aqui, olha que legal. Ele me dá como que está no nosso arquivo, nesse branch que eu estou utilizando, que está o teste 2, o outro branch que eu tinha comitado, que a resolução, eu preciso resolver esse conflito entre esses dois branches, como estava, né? E como está na minha working tree agora, que eu vou ter que resolver. Ele jogou essas setinhas aqui, esse head aqui e tal, para mostrar que nesse trecho há um conflito. Então, o que eu acho legal do Smart Git? Que você pode vir aqui de forma prática. Esse exemplo é muito simples, então não dá para perceber o quão robusta é a ferramenta. Mas, tipo, por exemplo, eu quero que o correto é o teste 2. Esse é o cara que vai ficar, para ficar. Esse cara tá errado. Então eu venho aqui e simplesmente faço isso. E ele já me corrige para o teste 2. Se tivessem vários conflitos aqui, a gente poderia resolver todos eles dessa forma. Então é bem mais prático, é bem mais visível de se trabalhar. Isso que eu acho legal, né? E aí você vem aqui, salva, fechou, e aí ele pergunta se você quer adicionar para ser comitado esse arquivo. Sim. Pronto. Como eu disse que esse teste 2, o arquivo do teste 2 era o correto, a alteração do teste 2 era correta, então ele já tirou daqui. Por quê? Porque ele não mudou nada. Então tá certinho, tá? Então isso, para ficar mais prático, só realmente praticando, fazendo testes, causando conflitos e resolvendo, fazendo essa prática para ficar mais, fixar melhor. Vamos lá. Então, tem uma outra coisa legal de se enxergar aqui, que é o log. O log no Smart Git, a ferramenta, o visual de log do Smart Git também é bem interessante. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês clicam com o botão direito em cima, tanto faz aqui como no... Se você clica aqui no branch, ele já te traz a posição correta do branch. Então, vamos lá.
Teste 2. Bom, tá aqui. Teste 2. Comitando arquivo teste 2. Foi o último commit nesse branch, que foi justamente o arquivo index.php, e ele te mostra, você clicando, qual foi a alteração. E uma coisa que eu acho muito legal no Smart Git é a utilização do comando cherry pick do Git. Ou seja, você pode aqui de forma bem prática utilizar o cherry pick. Ah, mas caraca, esse teste 1 é o que está correto, eu me enganei. Então você vem aqui e dá um cherry pick. Esse commit aqui, exatamente esse commit, ele vai ser puxado para o working tree atual. Então, essa é uma ferramenta que eu utilizo muito quando eu preciso de um commit específico na minha working tree, no meu branch atual. Então é muito interessante aí esse cherry pick, e dessa forma prática aqui que o Smart Git permite a gente utilizar, melhor ainda. E aqui tem alguns outros comandos e tal, tem muita coisa que eu não utilizo, mas que deve ser útil aí para quem trabalha mais pesado com Git e tal. E outra coisa também bem interessante, que é o stash. O que é o stash? Às vezes você está trabalhando num branch, né? E aí você precisa resolver um bug que está no outro branch. O que você faz? Salva no stash tudo que você está fazendo, vai no outro branch, resolve o conflito, sei lá, resolve o bug, e depois volta e aplica o stash que você gravou no branch que você estava trabalhando. Como assim? Vamos lá. Vou fazer um outro teste aqui. Ok, teste 25. Teste 3, né? Teste 3. Tá, ele vai mostrar aqui que o arquivo foi alterado. Eu preciso voltar no teste 1, no branch teste 1, para corrigir um bug. Então o que eu vou fazer? Eu não vou fazer um commit desse cara, sendo que eu não acabei, né? Commit, o ideal de um commit é você commitar quando você já acabou aquela feature, aquele trabalho que você tinha naquele branch. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui local, save, adiciono aqui informação, salvando para arrumar bug do branch teste 1, e salvo aqui. Automaticamente ele dá um discard, ele remove tudo que você fez, e meu teste fica aqui embaixo. O que eu vou fazer agora? Volto para o teste 1. Faço meu bug, resolvo o bug lá e tal, e depois volto para o teste 2 e aplico o teste 1, os testes aqui que eu salvei. Se eu quiser também, eu posso aplicar esses testes em qualquer branch que eu quiser. Por exemplo, aqui, ó, no teste 1, vou aplicar esse branch. Ele vai me dar um probleminha, porque é o mesmo arquivo, tá conflito, agora tá o teste 3, o teste 1, enfim. Mas eu acho que deu para entender a lógica dos testes. É muito, muito, muito útil. Muito útil. Tá? Que mais? Então, uma coisa que eu recomendo é quando você dá o apply, você vai dar o apply, nunca clique em apply drop. Por quê? Porque ele vai aplicar os testes e já vai remover os testes. Não é uma boa prática manter uns testes muito tempo aqui, muitos dos testes. Não é uma boa prática. Assim que você usou os testes, resolveu, commitou, já apaga os testes. Não recomendo dar um apply drop, por quê? Porque algumas vezes já bugou comigo, e quando eu dei o apply e drop, ele não aplicou, mas removeu os testes. Eu perdi várias coisas que eu tinha feito nos testes. O teste ele não tem um log, ou seja, se você perdeu os testes, você removeu os testes, removeu. Não tem chororô. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham aí entendido mais ou menos como que funciona as coisas, as features básicas aí do Smart Git. É uma ferramenta que eu, repetindo, trabalho há um ano já com ela e acho ela muito robusta. Utilizo ela muito, muito mesmo. O tempo todo eu tô com essa ferramenta aberta. Eu e a equipe que trabalha comigo também. Então, é uma ferramenta que vale a pena aí você implantar no seu projeto compartilhado, versionado com Git, beleza? Então, fica aí a dica. Até a próxima. Valeu!